Sim, eu acho que a propaganda é um meio de te informar a respeito de um produto, né? De repente despertar algum tipo de interesse. Certos produtos que, se me fosse vendido de uma certa forma, eu não ia ter tanto interesse, mas quando são na propaganda, que tem que ter um enfoque chamativo, eu consigo ter uma certa influência para comprar esse produto. Eu acho que sim, não tem como escapar um pouco da influência, né? Que o produto aparece na tua frente ali, né? E ela é um mecanismo que, de alguma forma, acaba te influenciando, né? Na compra ou na aquisição de algum produto ou serviço, né? Eu sou consumidora de maquiagem, sempre aparece para mim pelo algoritmo alguma coisa de maquiagem ou roupa, e eu percebo no padrão que é imposto do corpo da mulher, de como ela tem que ser, do cabelo dela. A mulher dificilmente colocada como protagonista em uma propaganda. Eu tenho claramente na cabeça propaganda de cerveja. A imagem da mulher, ela sempre está associada, né? A alguma coisa de sedução. Vai na contramão de tudo que está sendo discutido em termos políticos e que está acontecendo com a questão do crescimento do poder da mulher, né? Da afirmação, da necessidade da mulher se afirmar politicamente, né? Eu acho que como que é um produto do capitalismo, né, a propaganda, eu acho que ela acaba muito objetificando e achando uma forma de pegar dinheiro dessas causas sociais, né, dessas pessoas. E acaba sendo que elas são representadas só por uma forma de lucrar, né? Já parou para pensar o quanto a publicidade está presente em nossas vidas? Ela está nas ruas, na televisão, no cinema, na novela. Ela se tornou tão onipresente que questioná-la parece um ato de revolução. Mas será que é mesmo? A publicidade vem passando por transformações nos últimos anos, e a principal pauta é o fim de estereótipos e mais representatividade. Mas e você? Você já se sentiu ofendido por alguma propaganda? Pensando nisso, conversamos com a doutora em comunicação e professora de publicidade e propaganda na URGS, Laura Von Trich, sobre a sua trajetória acadêmica e sobre o seu livro, Publicidade em Xeque, Práticas de Contestação de Anúncios. Boa tarde, professora. Primeiro, eu queria agradecer por ter cedido um tempo, para conversar com a gente sobre a tua pesquisa, sobre o teu livro. Eu queria que tu me contasse um pouco como é que foi a tua trajetória acadêmica e como que surgiu esse teu interesse pela área mais social da publicidade. Obrigada, Pamela. É um prazer estar aqui com vocês. Então, eu fiz a graduação em Publicidade na UFSM no ano de 2005 e sempre tive um interesse muito grande pela parte social da publicidade, porque eu entrei na faculdade querendo entender por que as pessoas consumiam. E, na verdade, essa é uma área muito importante da publicidade, embora a gente tenha muito mais contato com a área mercadológica, né? Essa função social da publicidade, o papel da publicidade na sociedade do consumo, é também uma área muito relevante de pesquisa, e com o andar dos semestres eu fui me descobrindo e descobrindo também essa área na graduação. E daí eu fui para outros caminhos, fui estudar recepção da telenovela, como mulheres idosas entendiam as representações da velhice na telenovela. Passei todo o período do final da graduação e do mestrado estudando esse tema, e foi na URGS, no doutorado, que finalmente eu tive a oportunidade de voltar para a publicidade, então poder estudar de fato e ajudar a construir um pouco mais essa área do conhecimento, né? E no teu trabalho de doutorado, tu trabalhou sobre as práticas de contestação da publicidade no século XXI. Quais são essas contestações e como elas se dão? É bem interessante a gente pensar nesse ponto, por quê? Porque com a emergência das mídias sociais se teve muito um movimento teórico de pensar que agora as pessoas finalmente podiam contestar a publicidade ou dizer aquilo que não lhes apetecia nos anúncios. Mas uma das minhas inquietações era pensar, poxa, mas será que isso não acontecia desde antes? Será que de alguma forma as pessoas não contestavam a publicidade? Até mesmo pensando na nossa experiência cotidiana enquanto consumidores e cidadãos, a gente, desde criança, está na frente de uma televisão e os nossos pais falam da publicidade que não gostam. Então eu tinha essa sensação que contestações sempre existiram, mas o que mudava, na verdade, era a característica dessas contestações, que tem a ver com esse espaço digital, que é onde essas contestações elas escoam, mas está para muito além do digital, que é justamente pensar em como isso muda a relação da publicidade com a sociedade. E daí então que eu fui me aproximando dessa ideia de, poxa, a gente tem que entender o que tem de novo nas contestações, mas também o que permanece, o que continua existindo e vigorando nessa relação das pessoas com a publicidade.
E fiz, para chegar até essas práticas, 2 análises, que é entender o estabelecimento da publicidade na sociedade brasileira durante o século XX e analisar especificamente essas práticas nas redes sociais. Que práticas são essas? Quem que realiza essas práticas? Por que as pessoas estão realizando essas práticas hoje? E daí então que eu cheguei nessa ideia da contestação enquanto um movimento que na arena digital tem particularidades. Ele é realizado pelos sujeitos, mas não se restringe a um indivíduo. Elas têm um caráter coletivo muito grande. Então, a partir do digital, o que muda? As pessoas podem coletivizar as suas práticas, seja através de hashtags, de marcações, de boicotes. A gente se organiza coletivamente a partir do digital para contrapor um anúncio, uma publicidade que a gente não gosta. Também essas práticas elas são midiáticas, no sentido de que todos esses embates e movimentos eles passam pelo crivo da mídia. No momento em que uma contestação que eu ou você, uma de nós fazemos, é colocada em um portal, isso ganha um potencial muito maior de reverberação e acirra também essas disputas. Uma terceira característica que a gente pode lembrar é que essas práticas geram novos tensionamentos. Então, digamos que o que está acontecendo agora está tensionando muito a forma de fazer a publicidade, isso vai gerar mudanças que a gente nem tem como imaginar, mas também são geradas por tensionamentos anteriores. E também elas têm um marcador muito importante de reconhecimento. A partir das práticas de contestação, eu identifiquei, analisando esses movimentos em outros lugares do mundo, que diferente de outros países, no Brasil, a contestação ela não se dirige à publicidade enquanto um motor do sistema capitalista, no sentido de dizer, olha, nós não gostamos da publicidade porque ela é uma engrenagem desse sistema que nos faz consumir. Pelo contrário, aqui as pessoas, no geral, se a gente vai pensar num âmbito sociológico, entendem a publicidade como um motor de reconhecimento. As pessoas querem se ver incluídas na publicidade. E eu costumo dizer que o contrário da prática de contestação é a prática da indiferença. Que a gente só contesta aquilo que nos mobiliza, que nos importa, senão a gente não presta atenção. Então, isso me dá pistas para pensar de como a publicidade ela ainda é relevante, porque as pessoas se importam com as representações que estão nos anúncios e querem se ver incluídas. E durante muito tempo a publicidade brasileira deu as costas para isso, né? Daí a gente já entra em outro tema que é essa elitização desse setor. E na elaboração da tua tese, tu teve acesso a muitos documentos de instituições publicitárias. E de denúncias, né, feitas pelo CONAR. Quais os principais tipos de denúncias foram encontrados e quais são os mais comuns? Eu analisei no trabalho de 2005 a 2015 quais foram os principais temas das denúncias dos consumidores. O que mais mobilizou esses consumidores em tensionamento com a publicidade? Então, vendo tudo que os publicitários falavam e tudo que os consumidores falavam, eu estava interessada nos embates. O que deu tensionamento nessa relação? E a partir do cruzamento dessa análise, eu cheguei a 3 temas principais de tensionamentos, que é o tema das crianças e dos adolescentes, que diz respeito justamente a essa visibilidade ou esse lugar da criança enquanto consumidora. Então, enquanto a sociedade questionava quando a publicidade poderia dirigir um anúncio a uma criança, os publicitários argumentavam que essa criança já é um consumidor em formação e logo precisa estar informado em relação aos produtos. E aí tem muitos desdobramentos, como publicidade de alimentos direcionada à criança, ou com apelos que não são adequados a esse público, que geraram questionamentos muito contundentes. Mas também temos questionamentos que geraram tensionamentos em relação à publicidade de bebidas alcoólicas, que é muito forte, de como a sociedade se sentiu desconfortável tanto com a incitação ao consumo de bebidas alcoólicas para menores de idade, que daí já junta com o tema das crianças e dos adolescentes, mas também com a representação de determinados grupos sociais nesses anúncios, como as mulheres. Se a gente retoma os anúncios no início do século XXI, ou seja, de 10 anos atrás, a gente pode contar em números em que as mulheres eram
muito objetificados. Isso gerou uma série de denúncias também a partir do CONAR. E um terceiro tema, que foram esses 3 que eu identifiquei, é o que eu enquadrei enquanto politicamente correto. O que é o politicamente correto? Na verdade, isso a gente diz que algo é politicamente correto como uma categoria de acusação, não é? Politicamente correto, ele é sempre acionado com esse sentido. E essa foi a forma como o campo publicitário nomeou os tipos de reclamação dos consumidores que diziam respeito à discriminação, desrespeito ou intolerância nos anúncios. É muito marcada a partir da análise dos documentos do campo publicitário como, acho que agora a gente inclusive já pode perceber algumas mudanças, mas até 2015, que foi o período que eu analisei, como todas essas reivindicações eram vistas enquanto chatice, enquanto reclamações exageradas. E na outra ponta, os consumidores, se a gente vai analisar o que eles estavam solicitando com esse tipo de denúncia, era muito mais pelo reconhecimento, através da narrativa publicitária, por uma não estereotipização, né, de não colocar determinado tipo social escrachado como um representante de uma categoria social mais ampla, e muito em relação também às mulheres, né, pela não objetificação dos corpos e não sexualização. Então, para mim, esse é um embate muito significativo da gente pensar em como essas demandas por reconhecimento, elas foram acolhidas durante muito tempo enquanto reclamações banais pela publicidade. E eu acredito que agora esse campo publicitário esteja colhendo um pouco os frutos disso, né? Que não são nada saborosos, porque a gente tem uma crise muito grande na indústria, uma crise de formatos, uma crise de narrativa, e que as pessoas muitas vezes dizem não se identificar com a publicidade que está aí, né? E para mim é resultado um pouco disso. E hoje, como tu vê hoje o politicamente correto dentro da publicidade? Pelo viés do campo publicitário, eu entendo que já há uma cautela maior para abordar esses temas. Acredito que teve uma curva de aprendizado nesse sentido, que ela não foi endógena, não foi os próprios publicitários que se reuniram e disseram, olha, nós temos que nos adequar a esse novo contexto, mas fruto de muita contestação, de muita pressão social, sobretudo a partir dos anunciantes, porque a gente costuma dizer que para a publicidade, quem menos aparece é o publicitário. Quem está na linha de frente da relação com o consumidor é o anunciante que coloca sua marca no anúncio que vai para a rua. Então, a partir da pressão desse anunciante, a gente já vê algumas mudanças. Uma via de acolher o politicamente correto é justamente pluralizar o perfil das pessoas que fazem a publicidade, porque essas pessoas não vão deixar passar anúncios ofensivos. Porque é isso, mas mesmo as pessoas que estudaram nos mesmos lugares, com as mesmas referências, vão produzir os mesmos anúncios. Elas não têm como dar conta da diversidade social, cultural e racial da população brasileira, e nem devem, porque a publicidade precisa ser inclusiva e plural nesse sentido. Então, esse é um dos indícios de como a publicidade está acolhendo. Mas ainda assim, dados desse ano do Meio Mensagem indicam que só 13% das principais agências do estado de São Paulo têm programas sistematizados para diversificar o perfil dos seus profissionais. Então, é muito pouco. O que tem acontecido muito também é a pluralização de modelos de negócio e a contratação de consultorias externas que ajudam as marcas a pensar justamente em como acolher essas demandas. Mas isso não parte das agências, parte desses coletivos, que inclusive é uma nova forma, eu acho, de atuação do publicitário, que não se vê mais enquanto um publicitário que gostaria de trabalhar numa agência, e abre então esse espaço para dar consultoria para as marcas de como então elas podem atuar de forma respeitosa, responsável nesse mercado, né? E ainda sobre o politicamente correto, alguns publicitários e que fazem matérias, enfim, falam que o politicamente correto matou a criatividade, né? O que tu pensa em relação a isso? Eu acho que eles estão certos a partir da lógica que eles aprenderam a trabalhar a vida toda. Talvez o politicamente correto tenha matado um tipo de criatividade, mas que já tinha que morrer.
que é justamente uma criatividade que se faz alheia às demandas sociais, que se faz sem pensar no quanto a construção simbólica dos anúncios impacta no social. É uma criatividade que não pensa na sua condição de responsabilidade perante a sociedade, que eu acho que é esse o ponto de inflexão. É a publicidade finalmente entender que tem um papel mediador da produção ao consumo e que o que é produzido a partir dos anúncios e campanhas não são meros instrumentos ou argumentos de venda, mas são representações que impactam na nossa cultura. Elas são encarnadas, a gente diz que as representações elas encarnam na gente. Elas dizem quem tem prestígio social e quem não tem, quem que pode ter visibilidade, quem não tem, como a gente deve considerar determinados grupos. E eu acho que finalmente, a partir dessa mudança do digital, a publicidade é confrontada com isso e precisa dar respostas criativas diferentes. Então, se a gente pensa, acho que esse lamento, porque parece um pouco de alguma forma, uma marcha fúnebre da publicidade, né? Nós não podemos mais ser criativos, não podemos mais falar o que queremos. Não, de fato, se a criatividade é feita às custas do certo desprezo a direitos humanos fundamentais, nós não podemos. Então, que tipo de criatividade que a gente está construindo, né? Como tu acha que a tua pesquisa pode ajudar a gente a pensar em novas formas de fazer publicidade? A gente sempre faz uma pesquisa com a expectativa que os leitores se apropriem dela, muito mais do que a gente poderia imaginar, né? Então, se eu penso numa resposta à tua pergunta, espero que se apropriem de formas que nem sei onde vão se desdobrar. Mas eu acredito que podem servir de duas formas. Uma de um diagnóstico para entender como a publicidade se estruturou e por que a publicidade é tal qual ela é, né? Tal como ela é, por que o campo publicitário funciona desse jeito, por que a gente tem uma posição da publicidade brasileira tão distanciada da sociedade. Acredito que a minha pesquisa ajude a entender isso, talvez com um olhar mais de diagnóstico, de análise e de compreensão, porque a gente está falando de uma estrutura que ela não é individual, ela é coletiva, é histórica, então precisamos entender o peso disso. E uma segunda frente, acredito que seja de pensar como essas práticas estão se configurando hoje. O que as pessoas querem em relação à publicidade? Não que elas querem, que se a gente tem um viés de pesquisa de mercado, o que as pessoas querem consumir, quais são as suas preferências, o que elas comem no café da manhã, quanto tempo elas ficam no celular. Isso o mercado já nos dá, mas eu acredito que a pesquisa acadêmica da publicidade tenha muito viés de demonstrar o que as pessoas esperam dos anúncios, como elas querem se ver nesse lugar, por que elas contestam, que foi uma indagação muito presente na minha pesquisa, por que uma pessoa para a sua vida para contestar uma publicidade? Por que isso é importante para ela? Então, acho que se a pesquisa ajudar a abrir caminhos dessa reflexão e estimular que outras pessoas também possam contribuir e construir conhecimento em relação a isso, porque de fato temos poucas pesquisas que abordem a publicidade a partir desse viés, já vai ser um grande ganho. Como tu acha que a publicidade pode ajudar a gente a entender a economia e o meio que a gente vive? Tem um autor que se chama Raymond Williams, que é dos estudos culturais, que ele tem uma ideia muito bacana da publicidade, que diz que publicidade é ao mesmo tempo um meio comercial e mágico, e que articula economia, política e cultura. Então, eu acho que a publicidade nos dá muitas possibilidades de entender a nossa sociedade, porque a gente pode entender ela tanto pela sua função econômica, que é o que os estudos de administração ou com ênfase mais em marketing trabalham, ou até os da economia política, de entender esse viés da publicidade enquanto reprodução de um sistema, num processo de renovação do marco do capitalismo, como a publicidade é essa narrativa do consumo. A gente pode entender ela politicamente, então, desde como as empresas e as marcas se posicionam nessa sociedade, a relação que elas estabelecem com o consumidor e com o Estado, e também pelo viés cultural, que é onde talvez a gente mais tenha aproximação com a comunicação,
que é entender os sentidos da publicidade na cultura. O que se desdobra daí? Como que é feita essa relação? O que as peças dizem sobre a nossa cultura, e as peças publicitárias, e o que a gente, ao receber as peças, diz sobre a publicidade? Talvez eu vejo muito a contribuição da pesquisa em publicidade a partir do alargamento desses lugares de análise. A gente pensar na correlação de diversos fatores que têm a ver com o mesmo fenômeno. E recentemente, né, tu publicou um livro na Feira do Livro de Porto Alegre, esse livro aqui, e eu queria saber como foi o processo de escrita desse livro e se também ele é uma continuação dos teus próprios estudos no doutorado, né, que é de contestação da publicidade, e esse fala da publicidade em xeque, prática de contestação de anúncios. Sim. O livro, ele teve o seu embrião na tese de doutorado que eu defendi no programa de pós-graduação em comunicação, aqui da URGS, sob a orientação da professora Nilda Jacques, em 2017. E a gente, quem faz pesquisa, costuma dizer que a pesquisa ela nunca termina. A gente que põe um pontinho final, porque a realidade continua acontecendo e os fenômenos continuam se desdobrando. Mas bem, ponto final colocado, tese entregue, defendida. A princípio era um trabalho que eu considerava fechado e que tinha sua contribuição, mas que eu não pensava em desdobrar imediatamente em um livro. Ocorreu que, a partir de 2018, eu ingressei como professora do programa da FABICO, da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, e em sala de aula, no contato com os alunos, eu percebi o quanto era importante a gente proporcionar e fomentar espaços de discussão da publicidade por esse lugar social, que falasse de todas essas mudanças que estão acontecendo, mas que também proporcionasse um olhar mais teórico sobre a publicidade. Quais são as teorias que a gente tem para pensar a publicidade hoje? Que complexidade é essa que a publicidade nos oferece? Quando a gente fala, eu até brinco que o título do livro é Publicidade em Xeque, né? Eu disse, bom, é uma afirmação forte a gente dizer que está em xeque. E talvez a pergunta que esse livro levante, que eu gostaria de trazer aos leitores é: será mesmo que a publicidade está em xeque? Ou que está em xeque é uma forma de fazer publicidade? E para onde a publicidade está indo? E o livro é, de alguma forma, uma convocação aos interessados na publicidade a construírem esses rumos coletivamente, porque acredito que o Gramsci, que é um teórico que eu gosto muito disso, uma frase muito interessante, que a gente tem que ter o pessimismo do intelecto e o otimismo da vontade. Então, que a gente tem que analisar e ser muito crítico da nossa análise, mas também propor caminhos. Então, se o livro, acho que conseguir ter esse papel, já terá valido a pena publicá-lo e socializá-lo com os alunos. Muito obrigado, professora Laura, por ter cedido espaço na tua agenda, obviamente, e era isso. Obrigada, que agradeço. Então, convido a todos e todas a conhecer o livro Publicidade em Xeque, Práticas de Contestação dos Anúncios, e ajudar a pensar e a construir os rumos da publicidade a partir das discussões que constam aqui.